A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Que o eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nos alcance mais uma vez pela graça dele, pelo poder da palavra que é viva e é eficaz. Amém? Quero convidá-los a fecharem os vossos olhos, curvarem vossas cabeças e orarmos a Deus nesse instante. Maravilhoso Deus, é sempre um prazer estar em tua casa. O Senhor conhece cada um de nós e sabe de nossas condições gerais quando saímos de nossas casas para vir ao teu santuário. Tem hora que a gente vem fisicamente bem, tem hora que a gente vem fisicamente não tão bem. É o meu caso hoje. Tem hora que a gente sai de casa com alguns problemas, tem hora que aparentemente não tem problema nenhum, mas nada pode superar o prazer de estar em tua casa. Não é o bem que eu possa estar sentindo que vai me fazer estar feliz em tua casa. Não é o mal que pode me impedir de estar feliz em tua casa. Meu Deus, está em tua presença é maravilhoso. Estar em comunhão com os meus irmãos é uma bênção da tua parte, meu Senhor. Nós nesse santuário somos uma partícula da igreja na terra. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor é a razão do nosso respirar, o Senhor é a razão do nosso existir. Meu Deus, somos movidos pela fé, somos movidos pela fé. No nome de Jesus, nós estamos aqui. Fale conosco pelo poder da tua palavra. A glória seja dada a ti, meu Senhor, e nós sejamos edificados, como sempre lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente, queridos, por favor. Irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Eu gostaria de, nesse último culto oficial, que eu estou de sábado, nesse mês com vocês, já que sábado que vem eu devo estar em Vila Carolina, e no primeiro sábado eu não poderia estar aqui, pois temos um trabalho com os pastores, pastores e esposas a princípio, o sábado inteiro lá na chácara, e no primeiro sábado não poderia estar aqui, então vamos ficar um pouco ausente de sábado. Próximo sábado em Carolina, outro sábado lá na chácara. Hoje, neste último sábado meu oficial com vocês, e portanto último culto oficial que eu estou transmitindo a palavra referente à família, e gostaria que você pensasse um pouquinho na sua família. Família, passos para se formar uma família feliz. Passos para se formar uma família feliz. É o tema de hoje. Amém? Passos para se formar uma família feliz. Eu desci um pouco aqui na parte de baixo do templo e olhei para o meu querido irmão aqui, o diácono Jonathan, os leitores da igreja, e disse: alguns passos você ainda não deu e poderá dar. Alguns passos a maioria de nós já demos alguns passos, e quem já deu não pode simplesmente desfazer os passos dados. Por isso o assunto de hoje, irmãos, é de suma importância. Amém? Porque eu, por exemplo, eu dei o meu primeiro passo com relação a querer formar uma família, e veja bem, formar uma família, eu dei os primeiros passos em mais ou menos 1984. Aí você fala, que tem a ver com 84? Presta atenção. Eu tinha retornado ao Evangelho, eu nem namorada tinha e pensei em me casar. Eu chamo isso de primeiros passos. E esse primeiro passo que eu pensei não foi o passo correto. Não foi o passo correto.
Então há passos importantes para a gente dar. E antes de pensar em se casar, há passos que são necessários antes de se casar. E esses passos que muitos porventura deram errado ou estão dando errado é que dificultam a formação de uma família feliz. Não dá para retroceder alguns passos, mas hoje, aproveitando os passos que eu já dei, os passos que alguns de vocês já deram, alguns passos que ainda alguns de vocês darão, eu quero de uma forma resumida conversar com vocês sobre isso. Um dos passos para se formar uma família, seria tão comum falar sobre esse passo, mas hoje já não é tão comum. É incrível, mas hoje já não é tão comum. Alguns anos atrás poderia ser tão comum falar, mas hoje já não é. Qual seria o passo? Gênesis. O primeiro passo é tão comum esse assunto que eu vou falar, mas não é tão comum na sociedade que eu vivo, então eu vou tentar resumir um pouquinho. O primeiro passo está aqui no capítulo 2 de Gênesis. Amém? No capítulo 2 de Gênesis, o famoso texto que vocês conhecem bem, versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que corresponda. O primeiro passo que um homem precisa entender, e não só o homem precisa entender, mas a mulher também precisa entender, antes de pensar em se casar, é que o casamento é um projeto 100% divino. O casamento é um projeto 100% divino. Por que 100% divino, irmãos? Porque, guarde isso que eu vou dizer para vocês em nome de Jesus. Existem duas instituições que Deus estabeleceu antes do pecado. Qual foi o primeiro? O casamento. Qual foi o segundo? O sábado. O casamento foi antes do pecado, e o sábado foi antes do pecado. Depois do pecado, Deus não anulou o casamento e nem anulou o sábado. Mas depois do pecado, Deus estabeleceu a terceira instituição. E a terceira instituição é a igreja. A terceira instituição é a igreja. É na igreja que as duas primeiras instituições são restauradas. Amém, irmãos? É na igreja que a instituição casamento é restaurada, e é na igreja que a instituição sábado é restaurada. Ou seja, é pela ação de Deus que o pensamento pecaminoso é eliminado e a visão de Deus é estabelecida. Então, portanto, quando se trata aqui desse primeiro passo, veja bem, irmãos, não há casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nunca houve na visão de Deus casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ah, mas não sei quem, não tem não sei quem. Na visão de Deus eu formei o homem, agora eu vou formar a mulher. Casamento é união entre duas pessoas de sexos opostos. Não há casamento de pessoas do mesmo sexo. Alguém pode falar que pode casar, ou alguma igreja diz que pode, alguma instituição religiosa diz que pode, algum governo de alguma nação diz que pode. O seu Deus, o nosso Deus diz não. Amém, irmãos? Esse passo é tão comum, né, irmãos? Mas em nossos dias, se você, essa fala que eu estou falando agora aqui, se alguém ouvir essa palavra, alguns vão falar: esse pastor está certo. Outros vão dizer: esse pastor é radical.
Os pastores é machista. Alguém um dia desse, faz aí uns 20 dias, eu estava orientando uma pessoa que quer casar, não importa de onde é essa pessoa, e olha bem, quer casar, e eu falando com um casal que quer casar sobre casamento, eu disse no meio da história lá da família que eu estava, que o casamento homossexual não é certo diante de Deus. Alguém que ouviu falar disse: eu concordo com o casamento homossexual. Isso entre pessoas que não dá para ser detalhista aqui agora. E eu estava no meio de pessoas cristãs, e no meio tinha alguém que não é cristão. Foi esse alguém no meio da família cristã que não é cristão que disse que concorda. Então, irmãos, presta atenção nisso. Se você quiser ser feliz, tem que sujeitar a ordem que Deus estabeleceu. Amém? Só que não basta entender esse passo, irmãos. Não basta entender esse passo. Outro passo importante está no capítulo 2 ainda. Vamos lá. Versículo 23. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Esse passo aqui, para quem quer casar, é importante. Antes dele querer casar, ele saber que ele vai ter uma pessoa na vida dele, que a união faz os dois um só corpo, mas não diante da sociedade, mas diante de Deus. Amém, irmãos? Isso é importante. Se o homem, o pecado entrou, mas se o homem não entender que na visão de Deus, ele não vai simplesmente ter uma pessoa do lado dele, ele vai se unir a uma pessoa. Não é ter uma pessoa. Pessoa você tem do seu lado todos os dias, no trem, no mercado, na padaria. Mas casamento não, é uma unidade, não é uma união. É se tornar um. E tudo isso que eu falo hoje, quando eu tinha meus 17, 18 anos de idade, eu não tinha nem noção disso. Eu estava pensando em casar. Eu não tinha noção do peso da responsabilidade diante de Deus. E são passos importantes, amém? Mas como o assunto não é casamento, eu tenho que correr um pouquinho. Vamos lá, outro passo importante, versículo 24 desse mesmo livro aí. Portanto, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa parte final, ela unifica-se ao versículo 23. Porém, no início do versículo 24, algo muito importante. O homem e a mulher, quando vão se unir, eles não podem abandonar seus pais. O texto diz deixar, não é fugir de casa. Tem muita gente que pensa assim, ó, eu vou unir o trapo com essa mulher aí, tá bom. Aí abandona a casa. Não é assim um casamento. O casamento não é uma fuga dos pais. Casamento não é uma liberdade para fazer o que você quer. Preste atenção, querido. Preste atenção, querida. Tem pessoas que estão em casa e em casa se sente escravo muitas vezes, porque tem a responsabilidade ou o dever de ajudar em casa. Tem filhos que são assim. Preste atenção, por favor, eu tenho que explicar. Tem filhos que não entendem que eles em casa possuem a responsabilidade diante de Deus de ajudar em casa. Esse negócio cada caso é um caso, e como não é possível explicar tudo, esse negócio que no passado,
no passado, algumas mães ensinaram que o homem não pode lavar louça, é errado. Mas esse negócio, minha filha não vai lavar louça, é pior ainda. E é incrível, tem mães que fazem isso. Tem mães que falam assim, ó, eu lavei muita louça porque eu não estudei, e agora minha filha vai estudar, a louça quem lava sou eu. Errado. Sua filha vai estudar e vai lavar a louça também. Essa é a diferença. Tem que aumentar a carga. É estudar porque você não estudou, e lavar a louça porque é dever da mulher. Só que a mulher vai ensinar, não, minha filha não vai lavar a louça não. Aí a filha pensa que é deitar, comer, beber, dormir, passear, e a responsabilidade da casa? Não aprende a responsabilidade da casa. Então, por favor, se não entender que vai sair de casa e agora aquilo que era o dever de ajudar passa a ser o dever de fazer, esse casamento tende a ser um sério problema. Presta atenção, irmãos, eu tenho que explicar como pastor. Tem hora que a gente chora, mas tem hora que tem que explicar as coisas, entender mesmo. Que eu não quero ninguém com emoção aqui não, quero consciência diante de Deus. Amém, irmãos? Como é bom a comida feita, né? Comida feita é uma delícia, comida feita. Oh meu Deus, que comida gostosa. Mas alguém tem a responsabilidade de fazer. Aí alguns homens no passado foram ensinados o seguinte: o homem não pode aprender a fazer comida. Aí quando fica viúvo, morre, porque não sabe fazer nada. Tudo errado isso. Tem que aprender a fazer. Por quê? Porque no Éden o homem foi colocado para comer, e o homem começou sozinho. Não tinha mulher não. O homem tinha que pegar a fruta lá e abrir a fruta e comer. Agora hoje nós fica em casa, descasca a laranja, mulher. O homem tem que descascar, a mulher tem que descascar a laranja para o homem. O homem nem descascar a laranja quer descascar. 4 em 4 para mim, mulher. Mas que homem que é isso? Meu Deus do céu. Que pena que eu não posso até as 4 da tarde hoje. Esses são passos importantes. Só que quando começa a namorar, a mulher nunca observa que o lindinho do rapaz é preguiçoso. Só fica nos olhos azuis, verdinho, cor de rosa, essa expressão minha, tá? Fica só nos olhinhos dele, na pele dele. E o camarada é preguiçoso, não arruma a cama nunca. E vai casar um cabra desse. A mulher vai se virar pro resto da vida. O camarada não sabe arrumar uma cama. E não é responsabilidade minha, é da mulher. Pecado. Não. Isso não é casamento, irmãos. Amém, igreja? Isso são coisas importantes. A pessoa ela não quer deixar, ela quer fugir da responsabilidade. Aí eu tenho que ser resumido, e não posso ser claro em alguns casos. Eu já ouvi história de homens que trabalhavam e quando chegavam em casa, com licença, irmãos, dá licença, irmão, se assentava, mulher, tira meu sapato. Já ouviu essa história? Tira meu sapato, pega a bacia, lava meus pés. E a mulher tem que fazer, porque vira escrava do sujeito. Se esse camarada tivesse os pés lavados pela mulher, e no mesmo dia, na mesma hora, após ela lavar os pés dele, ele falar: agora senta você, que agora eu vou lavar os seus pés também, e ainda vou passar um creme. Amém. Pode fazer assim sem problema nenhum. É um ajudando o outro. Amém, irmãos? Não tem problema, não pode lavar o pé do maridão, é tranquilo. Mas virar escrava, não. Ah, mas eu amo tanto esse rapazinho. Vá lá na sua casa, vá, visita a casa dele primeiro. Mas essa mulher é tão linda, que hora que ela levanta? Ela levanta que hora?
Quando ela está trabalhando, ela levanta a hora que precisa. Quando não está, não tem hora para levantar. Quer dizer que quando está trabalhando fora, em casa, não tem nada para fazer? Levanta a hora que quer, quando está em casa. Não serve para casar essa mulher, não. Não tem responsabilidade para assumir uma casa. Isso é sério, moço. Observa só como a coisa é séria. Essa moça gosta de criança? Gosta quando ele está quietinho, limpinho. Quando ele está chorando e sujo, essa mulher põe a criança de lado, que está fedendo. Então ela não gosta de criança. Que quem gera filho tem que aprender a dar banho da criança, tem que aprender a lidar com o fedor da criança. Que quem ama, não ama porque é cheiroso, ama porque é mãe, ama porque ama quem o gerou, quem gerou. Esse casamento, irmãos, família feliz, passa todo por esse processo. Amém? Só que a gente não leva isso a sério. A gente não leva isso a sério. Outra questão importante sobre casamento, para a família ser feliz. Provérbios não, Salmos. Salmo 128. Salmo 128, em nome de Jesus. Os irmãos acharam? Olha como é importante para isso acontecer na família, irmãos. Não é brincadeira. A Bíblia é muito simples. E talvez eu seja mais simples que você imagine para falar. Eu não tenho aqui um português tudo requentado, bonitinho para falar com vocês, não. A linguagem é simples e direta. Então, portanto, o Salmo 128 diz o que para nós? Versículo 1: Feliz é o homem, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2: Comerás o trabalho das tuas mãos. Cuidado, querido. Cuidado, minha jovem. Olha, presta atenção. Se você tem um namorado, ou se você conhece um rapaz que ele não gosta de trabalhar, mas ele tem dinheiro, é sinal que o dinheiro que ele tem é os pais que dão. É uma herança que ele recebeu, mas ele não gosta de trabalhar. Cuidado, porque a vida não é assim, irmãos. Tem que trabalhar. O homem que teme ao Senhor, ele trabalha. 6 dias, dormirás até meio-dia, comerás até às 3 da tarde, e voltarás à cama mais cedo para dormir até mais de madrugada. É isso? Não. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Isso é o mandamento de Deus. O homem que teme ao Senhor trabalha. Não precisa trabalhar não. Por que não precisa trabalhar? Não precisa trabalhar porque meu pai tem muito dinheiro. Quer dizer que nasceu para ver de herança? Não precisa fazer nada. Acabaram de só trocar uma lâmpada em casa. Pai faz tudo. Cuidado que esse sujeito não presta sujeito para casar, irmãos. Isso é sério, igreja. Mas o rapaz é bonitinho. Esse camarada não teme a Deus, porque ele não anda no caminho que Deus ordenou. Nem o homem sabe fazer tudo, mas o homem que não sabe. Será que tem alguns aqui? Olha o sorriso do meu irmão aqui. Ô Jeová, deixa eu falar o que eu queria falar. O homem que não sabe fritar um ovo não pode casar. Pastor, não sabe fritar um pode casar? Não. Presta atenção que eu vou falar isso para vocês. A não ser que tiver muito dinheiro, o homem que está fritar um ovo vai se arrebentar quando casar. Deixa eu te contar a minha experiência. Quando eu me casei, em 1987, 3 meses depois minha esposa ficou grávida. Eu não esperava que houvesse uma gravidez tão rápida, mas nós não projetamos simplesmente o não vamos fazer. Nós queríamos,
mas não projetamos o não. Então Deus permitiu que acontecesse com 3 meses. E qual não foi a minha surpresa? A nossa surpresa, não minha, mas a nossa surpresa, que a minha esposa tinha um sério problema de anemia uterina. E essa anemia uterina fez com que, conforme o feto fosse se desenvolvendo, ela começou a ter princípios de hemorragia. E aí ela passou praticamente 6 meses da gravidez deitada quase o tempo todo. Minha esposa não podia trabalhar nesse período, que ela teve se afastado do trabalho. Em casa ela fazia quase nada. Minha mãe ajudava dentro do possível, mas quando eu chegava em casa, eu tinha que assumir a casa. Eu tinha que assumir a casa. E não era para fritar um ovo, era para fazer tudo. Tudo. E um dia minha esposa falou assim: amor, faz uma sopa para mim. Eu nunca tinha feito sopa na vida, mas ela pediu uma sopa. E quem tinha que fazer a sopa? Eu. Nossa, vim na casa da mãe: mãe, faz a sopa para mim. É que tem que deixa a mãe lá e se vira, sujeito. Ah, mas eu vou pedir força da minha mãe. Ela que a mãe não está fazendo nada. Mamãe morreu, fica cego, não está fazendo nada em casa. Por isso tem que aprender, irmãos. Aí, resumindo, eu fui para a cozinha e fiz a melhor sopa da minha vida. Nunca fiz uma sopa tão boa quanto aquela. Aquela foi a melhor que eu fiz. E ficou boa mesmo. Então foi porque eu sei, porque eu tomei a sopa. Mas sabe por que eu fiz, irmãos? A primeira vez, porque o tempo que eu vivi na casa da minha mãe e na casa da minha avó, eu não fazia, mas eu via elas fazendo, eu observava elas fazendo. E aí eu falei: bem, minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, então eu vou fazer a sopa. E graças a Deus saiu ótima a sopa. Tem que saber fazer. Só que se não sabe fazer, o que vai acontecer com essa mulher? A mulher está com um problema, ela não pode levantar da cama. Você vai ver até quando correndo atrás da sua mãe. Ah, não vou cantar da minha, não, vou comprar. Vai comprar sopa às 9 da noite. Vai comprar sopa no bairro da Brasilândia às 9 da noite, um dia de semana. Você vai comprar sopa onde? Deu para entender, irmãos? Tem que aprender a fazer as coisas. Quando o texto diz assim, ó: comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. É isso, irmãos. Tem muitas coisas que eu não aprendi na minha vida que me impedem de ser muito feliz hoje. Presta atenção, querido. Ó, comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás. Esse comer do trabalho da tua mão não é somente arroz, feijão, carne assada. Esse comer é ter o resultado do seu trabalho. E o que é o resultado do seu trabalho? Preste atenção nisso. Eu vou explicar para vocês de uma forma resumida, principalmente para os solteiros. Não é quer dizer que o casado não sabe fazer isso. Mas olha, se todos nós fizéssemos uma conta de quanta comida foi jogada fora de nossas casas, talvez a gente levantaria um valor assustador de dinheiro aqui em Jardim dos Francos. O que é comida jogada fora? É quando você faz comida demais, sobra, e você só gosta de comida fresca. Eu conheço pessoas que não gostam de comer comida na marmita de jeito nenhum. Não gostam de comer marmita. Eu conheço pessoas assim. Então, quando você não aprende a comer, a usufruir do seu trabalho, você não administra o seu trabalho corretamente, você perde muito. E quando você perde, você não tem retorno daquilo que você perde. Deu para entender ou não? Então, felicidade não está só no comer arroz e feijão, mas está no benefício que o trabalho te traz. Você não nasceu só para trabalhar, você nasceu para ser feliz. E o trabalho produz felicidade. Só que quando você não sabe administrar o fruto do seu trabalho, você se arrebenta. Portanto, para resumir um pouquinho, abra Provérbios 28. O texto de Provérbios 28 é muito amplo,
Mas eu quero aqui trabalhar. Eu falei Provérbio 28? Provérbios 31, por favor. Eu não vou ler todo o texto aqui do capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo 10, mas eu gostaria que vocês em casa lessem esse capítulo a partir do versículo 10. E diz, por exemplo, no versículo 10: a mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de rubis. Dá para imaginar o valor do ouro, da prata, de um rubi? Por que uma mulher virtuosa excede em muito esse valor de uma peça, de uma pedra preciosa? Porque a mulher virtuosa, ela tem talentos na vida dela que faz que uma pedra de rubi vira 15. Ela não estraga o rubi simplesmente. O valor que ela tem nas mãos, ela sabe administrar. Bendito seja o nome do Senhor. O camarada quer casar, mas ele não vê se a mulher é virtuosa. Ele não vê o que ela faz. Ele não vê que ela não é uma boa administradora. Mas ela é linda. Encheu os meus olhos. Vai quebrar a cara. Só foi pela beleza dela. Mas ela não é uma administradora em casa. Primeiro é preguiçosa, não tem hora para levantar. Então não sabe administrar o tempo. E o tempo é uma das coisas mais preciosas na vida do ser humano. Isso é um perigo. O tempo é um preciosíssimo bem que Deus nos dá. E o homem não analisa esse ponto. Mas isso aí, para resumir, olha o versículo 30. Enganosa é a beleza. Quantas mulheres belas existem nesse Brasil, meu papai, mas é enganosa a beleza. E além da beleza ser enganosa, a formosura é passageira. Eu acho que não precisa explicar isso aqui não, né, irmãos? Amém? Amém? Então a beleza passa e a formosura também. Jeová, na palestra para casar eu explico isso melhor. Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então o homem precisa escolher uma mulher que teme ao Senhor. Mas ele não vê se a mulher teme ao Senhor. Presta atenção. Se a sua futura esposa é uma jovem que mente para os pais, se prepare, ela não teme a Deus. Ela não teme a Deus. Ela não honra a Deus. E se essa jovem não teme a Deus e mente para os pais, essa mulher não merece louvor. Só que ela é bela, ela é formosa, portanto ela não sabe administrar um dos maiores bens além do tempo, são os pais. Ela não valoriza os pais. Ela faz dos pais gato e cachorro, humilha os pais, despreza os pais, desobedece os pais, dá ombro rebelde para os pais. Essa moça tende a ser uma péssima esposa. Porque presta atenção, não é palestra, mas eu tenho que orientar vocês. Presta atenção, ela tende a ser uma péssima esposa. Por quê? Porque a primeira autoridade que uma moça tem na vida são os pais. A segunda autoridade que ela vai ter na vida pode ser o esposo. Por quê? Os pais ela vai ter na vida dela até casar. Quando passa o casamento, entra o esposo. E quando entra no casamento, entra o esposo, mas os pais ainda continuam sendo
autoridade. Mas a autoridade num colégio, a autoridade num trabalho são passageiras. Você fica no colégio 1 ano, depois aquele professor muda. Ainda assim você tem que respeitar aquela autoridade. Mas uma filha que não respeita os pais, não respeita professor, não respeita diretor, não respeita gerente na empresa e não respeita homem. Mas um homem que não teme a Deus também não honra os pais. Por isso a moça tem que ver que esse camarada, se ele teme, se ele honra os pais dele. E a moça não faz essa avaliação. São passos para formar uma família feliz. Aí, irmão, eu vou ser sincero com vocês, eu estou falando com a minha família cristã aqui. Eu falo coisas com muita liberdade. Presta atenção. Se eu pudesse começar de novo, eu começaria. Mas eu não posso começar de novo. Ah, mas não é porque eu não sou feliz, é porque eu percebi que alguns passos não foram bem dados lá atrás. Quando você não dá passos bem dados, você acaba criando um terreno inseguro para a sua vida. E lá na frente você vai precisar de uma base, e essa base não tem na sua vida. Uma base é a base dos estudos, irmãos, que me faltou. Presta atenção, isso é sério. O rapaz não gosta de estudar. O rapaz não quer saber de estudar. Vai casar com ele para quê? Isso é sério. O cara não quer estudar. Vai casar com ele para quê? Ah, mas ele é lindinho. Ah, ok, casa. Eu estou feliz com Deus, com minha vida familiar. Mas os caminhos que Deus estabeleceu me levaria a ser muito mais feliz hoje se eu obedecesse o que Deus falou no passado. Só que eu não posso retroceder. Não há como voltar atrás. Então preste atenção agora. Para alguns passos se consertarem, você parar onde você está. Observe aonde você errou. Observe aonde você está errando. Faça uma avaliação de onde você está errando. Sabe, um dos grandes erros que muitos homens cometiam antes de se casarem e cometem até hoje é esse. Presta atenção. O homem, quando começa a trabalhar em casa, presta atenção, o jovem, e começa a trabalhar em casa, se nessa casa não existe uma boa orientação financeira, esse homem corre sério risco de ser um péssimo administrador financeiro para o casamento. Presta atenção. Quando você começou a trabalhar, de quem é o seu dinheiro? Primeiramente de Deus. Depois não é seu, são dos seus pais. Seus pais são autoridade, mas seus pais não são dono do seu dinheiro. Esse é o problema. Seus pais são autoridade administrativa e não dono. Qual a diferença? Você tem direito sobre o seu dinheiro, mas você não pode fazer o que você quer. Esse é o problema sério. O camarada é solteiro, ganha salário, ele quer comprar o tênis. Agora eu quero comprar meu tênis. Aí compra o tênis dele, que antes ele não podia comprar o tênis dele. Agora ele quer o tênis do sonho. Compra o tênis do sonho. Outra coisa, agora eu vou comprar a roupa que eu quero, porque ele pode comprar o que quer. Mas ele não chega em pai e fala: pai, vem cá, conta é a conta de luz esse mês. Agora eu tenho dinheiro, eu quero ajudar a pagar a conta. Ele não quer nem saber quanto é a conta. Então ele só usa o dinheiro para consumo próprio. Quando ele casar, ele vai saber que a conta de luz por mês é R$150, dependendo da casa. Aí ele vai ter que aprender a colocar nas contas dele que ele tem que pagar conta de luz, conta de telefone, conta de água. Mas quando começa a trabalhar, não pensa nisso. Ele não participa da administração financeira da casa. Ele só é um consumidor. Ele não trabalha para garantir aqueles valores. Os irmãos estão entendendo como é sério?
Então, quando se trata da questão financeira, presta atenção. Se o moço pensa, o meu salário é meu, quando ele casar, ele vai dizer: mulher, meu salário é meu. E a moça se pensa assim, quando casar, vai dizer: o meu salário é meu. O que acontece com esse casamento? Existe um reino dividido, e esse reino dividido é a área financeira. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Por isso que nos casamentos não certo. Por quê, irmãos? Presta atenção. Quando a conta chega em casa, quem tem que pagar? Alguém vai dizer: o homem. Não, é a família que paga. Então, se fosse, hoje eu tenho dificuldade na minha casa, tem que ser sincero, sem falar em detalhes. Como deveria funcionar a administração financeira da casa? O homem está trabalhando, a mulher não está. Ele é o único meio de recurso financeiro. Então, ele tem que sentar com a esposa e falar: qual é as nossas despesas desse mês? A mulher começou a trabalhar. As despesas vão continuar sendo as mesmas, só que a renda aumentou. A renda aumentou. Se o homem ganhava R$2.000 e a mulher não trabalhava, e o consumo básico da casa era R$1.500, sobrava 500. Uma simbologia toda minha. Mas a mulher começou a trabalhar, e agora tem 3.000 de renda a casa. Se sobrava 500 e a mulher começou a trabalhar, nossa simbologia toda minha, agora está sobrando no mínimo 800, 900 reais. Qual o grande problema dessa casa? É que não há administração coletiva, não há a administração unificada. Então qual seria? Renda familiar. O homem e a mulher trabalham, ambos ganham R$3.000. Aí os dois temem a Deus. Por temerem a Deus, eles são dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Nem se discute isso. O pastor não tem que estar cobrando dízimo de fiel, não. O fiel sabe que tem que ser fiel diante de Deus. Amém, irmãos? E quando vai casar, você tem que pôr isso na sua administração financeira. Você é um homem que teme a Deus, a sua mulher teme a Deus. Então coloque lá no seu orçamento. Existe uma porcentagem que não é minha, que não é nossa. É o dízimo da casa de Deus, é a oferta da casa de Deus. Tirou o dízimo e a oferta, quanto sobrou? Paga aluguel, põe lá. Quanto vai gastar de alimentação básica? Coloca lá. Sobrou quanto? Sobrou 300. Sobrou 300? Vamos comprar umas 10 pizzas esse mês. Daí o problema é nosso, porque sobrou, você tem que gastar. Não, guarda 80% que sobrou. Entendeu? Gasta só 20%. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pastor Tiago, amanhã pertence a Deus. É assim que funciona na tua cabeça? Uma coisa é pertencer, outra coisa é você desenvolver projetos. Você desenvolve o projeto e diz: Deus, se o Senhor me permitir, farei isso amanhã. Se o Senhor permitir, eu farei. Mas como eu farei se eu não me preparei para fazer? Deus não faz milagre desse jeito, irmãos. Deus te dá os meios e te dá sabedoria para administrar. Por que muitos casamentos não estão felizes? É porque não há unidade financeira. O homem pensa que é dono do dinheiro, e não é dono do dinheiro. O dono do dinheiro é Deus, e os recursos é para a família, mas não aprendeu corretamente. Existem muitos homens machistas, e que na realidade, me desculpe a expressão, não são machistas, são burristas. É uma expressão forte, mas é um sério, irmão. A mente dele não funciona. Ele não vê que ele é um mordomo na mão de Deus e não dono. Ele é o mordomo do recurso de Deus. A mente dele não funciona. Essa família tende a sofrer demais. A mulher pensa que vai trabalhar para cuidar da vida dela. Não. Você tem que pensar que você vai trabalhar para unir-se financeiramente ao seu esposo. E como eu tenho que finalizar,
Qual um outro problema que acontece com um casamento, irmãos? Se Deus permitir, em setembro agora eu vou fazer 30 anos de casado. Sou muito feliz. Eu espero chegar a 60. Se vou chegar a 60 de casado, não sei. Eu acho que não chega a 60 pela minha estado de saúde hoje, mas pode chegar até a 70 se Deus quiser. Mas preste atenção. Um dos grandes problemas que existe na família é o problema chamado comunicação. E eu vou tentar falar de uma forma resumida duas áreas de comunicação. Primeira área de comunicação, presta atenção nisso. Provérbios 18. Os irmãos já acharam Provérbios 18? Primeira área da comunicação. Isso é extremamente importante para o casamento ser feliz. E a gente percebe, irmãos, que isso que eu estou falando hoje, pela permissão de Deus aqui, tinha que ser falado com o filho quando ele está pensando em namorar. Está pensando? Tô, não está namorando não, vem, senta aqui. Você precisa ser orientado. Falado com a filha. Mas a gente não fala, a gente erra demais. Hoje eu estou tendo a oportunidade de falar. E eu estou falando com muita liberdade, pois eu estou com a minha família. Amém, amados? Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você percebeu como é sério esse versículo? A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. E o que ama essa língua vai comer do seu fruto.